obrigado. Sou o Gorto, né? Maurício. Em primeiro lugar, agradecer ao convite para estar hoje celebrando esse conjunto de bancas, né? Então, muito obrigado. Eu estive na ocasião da qualificação do Thiago e vocês corajosamente acreditaram que eu podia contribuir mais e estou aqui de novo, então fico lisonjeado em permanecer nesse processo de construção de saber, inclusive com dois camaradas tão responsáveis, assim, né? Eu só vou sugerir que nesse momento, talvez o Thiago bloqueie o microfone, porque eu estou ouvindo minha própria voz. Mas eu quero, se o Thiago assim entender oportuno, estabelecer um diálogo com ele. Pode ser assim, Thiago? Talvez ele esteja com delay, gordo. Agora sim. Sim, legal. É que eu estava ouvindo a minha própria voz pelo microfone dele, então quase que eu fiz aquele sanduíche aqui. Não sei se toda a gente sabe do que se trata, mas enfim. Bom, então muito obrigado, né? Estou aí compartilhando a banca com a professora Yara, estive de manhã com ela, com a Dani, que me parece estar aí também participando, assistindo. É motivo de muito prazer perceber que eu posso contribuir, fui convidado e que vocês me veem com essa potencialidade. Então, espero retribuir com a mesma altura do entusiasmo que eu estou por estar aqui. Muito obrigado. Também falar para quem está na sala, né? É uma nova modalidade de banca para mim, essa estar virtualmente, eu que gosto do contato olho no olho, de estar com as pessoas. Que esse é um momento de arguição, né? Em que a gente tenta contribuir para aperfeiçoamento do trabalho. Às vezes tem algumas coisas que passam despercebidas. Então a banca tem esse papel também de, quando necessário, apontar essas brechas para que o trabalho ganhe mais força. Então, às vezes pode parecer que a gente está aqui molestando o nosso camarada, e nesse caso o Thiago, mas não é. A gente faz isso, mas com muito carinho. Como eu tenho ouvido por aí, a gente morde, depois assopra, enfim. Mas fica nessa relação de muita amorosidade e respeito. Então, tudo que eu disser tem esse caráter de sugestão ao Osmar e ao Thiago, né? Orientador e autor desse trabalho, e de imediato eu já sinalizo, está fantástico. O que eu quero dizer com isso, né? É muito prazeroso quando você pega um trabalho e começa a conversar com o papel. Então você vai traçando paralelos, pensando na própria prática, a partir do que o autor ou autora está dizendo. Então, parabéns pela escrita, Tiago, Osmar pela condução, porque é uma leitura muito fluida, prazerosa e de um cuidado desde o ponto de vista gramatical, e que a leitura vai rolando e a gente vai se saboreando, né? O Rubem Alves fala sobre o sabor e o saber, então foi muito saboroso construir esses saberes, né? A partir da leitura do seu trabalho. Queria eu, na minha ocasião aí de um ano atrás, quando defendia minha tese com o mesmo objeto de estudo, ter tido contato com o seu trabalho, que foi orientado pelo Osmar aí. Tá muito rico, eu até fico pensando que o meu papel aqui hoje, para além de aprender o tanto que eu já aprendi, é te apertar um pouquinho mais, procurar pelo em ovo, porque é mais ou menos esse sentimento que eu tenho, de tão bom que está. Mas sempre tem uma coisinha ou outra para se ajustar. Então, o que eu vou dizer aqui tem esse caráter normativo da técnica, né? Tem coisas que a BNT exige, e tem uma outra preciosidade que eu acho que um olhar mais atento a esses itens que eu vou trazer aqui pode engrandecer aquilo que já está muito bom. Eu reitero que eu sou criterioso, detalhista, eu comentei
em outra ocasião com a minha companheira, falei, olha, é um trabalho que está muito gostoso de ler, enfim. Vamos começar, então. Foi muita rasgação de seda, né? Vamos lá. Então, eu vou começar com essa parte mais técnica, né? Na outra ocasião de banca, eu parti por isso também. Eu acho que ajuda a repensar algumas possibilidades de aperfeiçoamento. Então, queria dizer que a leitura do seu título já dá a entender a que você veio, né? Do que você vai se debruçar nesse seu trabalho. Então, para as pessoas que não têm o trabalho em mãos, né? O título foi disponibilizado, mas eu reitero aqui: Processos Educativos Emergentes de uma unidade didática com futebol calherreiro nas aulas de educação física. Então, palavra-chave, futebol calherreiro, que é o seu objeto de estudo, está bem situado aí como a primeira expressão. Metodologia calherreira, eu achei que foi muito cuidadoso, principalmente porque no meu processo de investigar o futebol calherreiro, eu pelejei bastante na hora de fazer a revisão de literatura. Porque para nós que falamos a língua portuguesa, aqui no Brasil, a gente não traduz, né? E quando vai traduzir o futebol calherreiro, chama de futebol de rua. O problema é que o pessoal que fala a língua espanhola também chama esses futebols que acontecem na rua de futebol calherreiro. Então, quando você joga no banco de dados científicos, aparecem milhares de trabalhos que não falam sobre o futebol calherreiro. Então, eu achei muito espirituoso da sua parte colocar metodologia calherreira, porque a gente sabe que o processo de busca pode dar visibilidade a esse trabalho. E eu, como entendo ele de grande importância, facilitar as buscas para que as pessoas conheçam a metodologia do futebol calherreiro, a metodologia calherreira é importante. Acho que a sua inclusão dessas palavras, em especial na palavra-chave, é fundamental. Agora, olhando para o seu resumo, e para a sua apresentação, depois para a leitura, ele tem algumas fragilidades, que eu sugiro que você se detenha, né? Então, veja que ali você traz educação popular, com as iniciais minúsculas. No corpo do texto, não, mas no resumo ele está. Eu sugiro que você coloque com as suas iniciais maiúsculas, por ser um campo, né? Outra sugestão é que você está colocando no seu resumo pesquisa-ação. No texto não aparece tanto. No texto, inclusive, você chama de pesquisa observação participativa. Me parece, na verdade, que há uma dúvida da sua parte sobre o seu método, né? Não no desenvolvimento, mas na incorporação. Então, sugiro que você defina, para além do resumo, também lá no corpo, a sistematização de experiência, ela está dentro do campo da perspectiva participativa de pesquisa, né, das pesquisas participativas, mas ela não é, a gente não pode chamá-la sem algum cuidado de pesquisação. Pesquisação tem um sentido e que é preciso que você delimite melhor, embora no corpo do texto você não tenha trazido a pesquisação. Mas fique atento, porque lembra, é através do resumo que as pessoas se engajam, muita gente se engaja na leitura do trabalho como um todo. Desde o seu resumo e ao longo do seu texto inteiro, eu sugiro que todos os elementos da metodologia futebol calherreiro você coloque com as iniciais maiúsculas. Por exemplo, primeiro tempo, então você opte por usar primeiro na forma ordinal, você põe lá o algarismo arábico, 1 de primeiro, ou você padronize colocando por extenso, primeiro, né? Eu tenho usado o primeiro na sua forma ordinal com números arábicos. E a expressão tempo com inicial maiúscula, assim como mediação, ou como mediador, e os pilares, para eu diferenciar o que é uma ação respeitosa, solidária, ou de companheirismo, como eu tenho preferido chamar, do companheirismo que acontece por aí, da solidariedade que acontece por aí. Então, eu estou sempre situando no futebol calherreiro
Tudo bem? Por isso, utilizar essas expressões com suas iniciais maiúsculas. Ainda de um ponto de vista normativo, aí é uma sugestão, não está conflitando com a BNT. Eu tenho uma preocupação na fala e também na escrita com a questão de gênero. E é muito gratificante encontrar pessoas que também se engajam na superação do patriarcado nas diferentes esferas do viver, inclusive na língua. Isso, dada a nossa condicionalidade histórica de viver o patriarcado, é um exercício difícil. Então, em alguns momentos você traz as palavras no gênero masculino, feminino, e outras não. E eu peguei 3 parágrafos seus ali que demonstra bastante como precisa ser minuciosa esse olhar. Tem muitas palavras que, num mesmo parágrafo, contemplam os 2 gêneros e outros não. Como não há uma padronização, a minha sugestão para você é que você escolha. Escolha se vai trazer nos 2 gêneros ou se vai trazer só em um. Ficar no meio campo pode não ser positivo e as pessoas podem depreciar algo que está muito bom por conta dessa questão. Bom, na sua página 8 da sua dissertação, você tem um trecho lá, eu conheço bem os escritos de Hara Holiday, né? Então, na página 8, eu gostaria que você conferisse se trata de uma citação direta, quando você usa as expressões originais e fidedignamente com relação ao autor, ou se você é uma citação indireta, que você usou as suas próprias palavras para dizer algo que o autor apresentou. Por exemplo, quando você diz que no parágrafo que começa assim, segundo tempo, momento da experiência, traz as perguntas iniciais, em que é apresentada a questão que orientou a pesquisa e o objetivo principal dessa investigação. Agora vem a parte que eu imagino ser todas as sentenças do Hara Holiday, que é: delimitar o objeto da sistematização consiste em escolher as experiências concretas a serem sistematizadas, claramente definidas em tempo e lugar. Então você dá uma olhada. Quando eu estive na UFSCar, eu tive uma aula com um camarada chamado Fábio Mizuno, e para ele, a partir de 4 expressões consecutivas, já era citação direta. Então veja se com o seu orientador, se há essa preocupação e essa mesma referência, né? Tem algumas palavras, e eu estou ainda no campo dessa questão mais normativa, né? Que eu acredito que seja um problema do seu corretor, ou eu esteja desatualizado. Mas a palavra início, crítica e, por exemplo, últimas, do meu ponto de vista, se eu não estiver enganado, eu gostaria de aprender se estiver, né? Ainda tem acento. E acho que o seu Word, o seu processador de texto, pode ter retirado esses acentos. Então veja se é isso, se eu estou errado, se realmente saiu os acentos. Eu procurei aqui e parece que mantiveram. Assim como em algumas páginas, por exemplo, na 20, na 22, a expressão a, o a como artigo, não como a de haver, está grifado com acento agudo. E aparece isso em mais do que nessas páginas que eu citei, do que na 20 e na 22. Outra questão normativa é a divisão do seu quadro, que está lá na página 9. De acordo com as normas técnicas, tem uma maneira adequada de quando acontece de não caber numa mesma página um quadro. Então, seu quadro está muito bem desenhado. Tem outro detalhe que eu já vou apontar já. Mas quando acontece essa divisão, você coloca na outra página continuação. Então tem um jeito adequado que respeita as normas.
Mas aí tem ali dentro, tem algo que eu acho que você, junto com o seu orientador, precisa rever. Quando você traz na coluna da esquerda os tempos, na coluna central elementos constitutivos, e na coluna da direita ações investigativas, ou seja, essa é a sua síntese sobre o quadro e a metodologia, você tem lá no segundo tempo as perguntas iniciais, mas lá na sua coluna, ações investigativas, o item 2.3, ele vai responder a uma questão de pesquisa. E a questão de pesquisa é: quais aspectos centrais da experiência nos interessa sistematizar? Isso é uma pergunta. Ela não tem lá interrogação, convém pôr, mas é uma pergunta. A sua resposta, enquanto ação investigativa, foi: quais os processos educativos que emergem da prática do futebol calirreiro nas aulas de educação física de uma turma do 9º ano? Você respondeu com outra pergunta. E tá fácil de resolver, é só você tirar quais e deixar lá os processos educativos que emergem. Então, você deve afirmar, né, quais são os aspectos centrais que te interessam sistematizar. E não trazer outra pergunta. E já que eu estou no quadro, tem uma questão que, para mim, custou caro no meu doutorado e custa caro para toda a gente que trabalha numa perspectiva fenomenológica, que não é a sua essencialmente, embora a sistematização de experiência tenha também uma inspiração na fenomenologia não explicitada, mas ela está dentro da perspectiva qualitativa. Mas veja que o item 2.4 da mesma coluna das ações investigativas, você diz que vai analisar a própria experiência realizada com registros nos diários de aula. Então, a minha pergunta é: a sua experiência ela foi registrada nos diários de aula, foi vivenciada e registrada em campo? O que você está sistematizando e registrando não são os registros, né? É a própria experiência. Você precisa rever textualmente porque está dando essa ambiguidade ali. Não sei se eu me fiz entender. Legal. Se você quiser falar algo, sinaliza que eu paro a fala aqui e você já pondera, tudo bem? Então vamos seguir. Sugiro que toda vez que você registre educação física escolar, do meu ponto de vista, o escolar deve estar em inicial maiúscula, por ser um campo de intervenção, né? E aí veja com o seu orientador se é isso mesmo. Você tem usado, agora é uma sugestão, essa indicação de gênero entre parênteses. Isso quando você está criando um resumo, você tem caracteres limitados, pode ser um aspecto limitador colocar entre parênteses, né, a indicação do gênero. Eu tenho usado uma barrinha. Além de poupar caracteres, até do ponto de vista na escrita facilita, porque se você não pode ter parênteses dentro de parênteses. Eu não identifiquei nenhum, mas se você mantiver essa prática, pode ser que você, em alguma escrita aí, incorra nisso. Então, mas essa é só uma sugestão, tá? O E Gordo, aí, ó, sim. por favor, eu deixei passar aqui na hora de falar e não falei. Eu queria que você retomasse aquele ponto que você falou do quadro, o 2.4, quando você fala no 2.4, nos elementos constitutivos, a pergunta dele: quais as nossas fontes de informação? Aí a resposta, né? A própria experiência realizada com registros nos diários de aula e transcrição das filmagens. Então, eu acabei aqui me distraindo e não peguei qual foi o seu apontamento aqui, desculpa. Joia, imagina, vocês, por gentileza, vão sinalizando à medida que vai surgindo dúvida, porque eu prefiro diálogo, né? Mas pode ser que na convenção posta aí as pessoas prefiram ouvir primeiro para depois perguntar. Então, pode a qualquer momento sinalizar a fala. Bom, a questão é que, quais as nossas fontes de informações? Desde a perspectiva da sistematização de experiências,
a fonte de informação não é a experiência em si, porque a experiência ela está encarnada no seu corpo, mas é o registro. É claro que o registro ele é uma representação da experiência, então é uma questão textual, né? Então, talvez se suprimir, né, realizada com registro, então, quais as fontes de informação? Os registros Da dos diários experiência. de campo, isso, Sim, entendi. ou, Agora né, mais os claro. dados registrados nos diários de campo, né, os dados da experiência registrados nos diários de campo, e não foi falado, né, aqui está, olha, a transcrição das filmagens. Você transcreveu as falas fielmente na íntegra, né? Em algum momento você usa a expressão fielmente, mas é interessante você já pôr no quadro que essa transcrição é das falas. Porque da filmagem pode dar a entender que você vai transcrever o cenário. Sim, pode Mais narrar o que está descritivo. acontecendo, né? Isso. Então eu sugiro essa polida aí. Obrigado, Gordo. Agora ficou mais claro. Para mim, pelo menos. Imagina. Tem na página. Nossa, eu não registrei a página. Mas quando você fala do movimento renovador, embora no final da página apareça Darido, mas eu tenho a impressão que é de outra autoria, né? Então, se for mesmo a Darido, aproxima a indicação da autoria. Eu só escapou aqui que essa eu não peguei a página. Quando você usa todas as referências com etial, né? Etial está em latim, né? Que significa e todos, e colaboradores, colaboradoras. A concordância verbal depois, de indicar a autoria, deve ser no plural também. E digo mais, em um dos seus dados, tinha lá a Soraya como primeira autora e outros 2 autores. Eu estou tentando lembrar aqui, mas veja que na hora de falar sobre a autoria, se falar de acordo com os autores, e era uma mulher, a primeira autora, e essa questão do gênero é invisibilizada. Então, eu reitero que seria importante, eu estou tentando vender um peixe aqui. Vai dar trabalho, mas você encampar essa questão de gênero na escrita, né? E levar do início ao fim. Senão a gente, tentando superar, acaba reproduzindo também muita dessas injustiças. Você tem algumas citações em língua estrangeira, e até porque o futebol calhejeiro tem essa origem, mas cuidado quando a gente joga no Word e se ele tiver uma correção automática, porque algumas palavras, né, eles não usam a terminação M, então é futebol N, então aqui eu tenho um exemplo, né, e vou passar vergonha agora falando em espanhol aqui. Lá na página 19, onde você fala que o Rossini e todos, né, Etial, diz que Callejeiro, porque proponia volver as raíces del fútbol de potreiro e tal, e aí aparece, coincide em llevar adelante, esse em não é escrito com M de macaco. Na língua espanhola se usa o N de navio. Isso pode ter ocorrido com outras palavras. Então, talvez, se você mudar a opção de corretor ortográfico só nesse texto, nos textos de língua estrangeira, mantendo a correção para a língua original, ele pode corrigir para você. Porque ele está entendendo que você está escrevendo um texto em português, e aí aparecem umas palavras em espanhol, se tiver automático, ele converte. E aí você acabou escrevendo errado. Reitero, né? Parece procurar pelo em ovo, mas a ideia é tentar contribuir para aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho, que já está brilhante. E essas arestas, alguém poderia pormenorizar todo esse trabalho fantástico que você já fez. Continuando aqui, né, agora numa perspectiva mais intercorporal, até em lugar de intersubjetiva, né, que eu prefiro não reduzir a esse aspecto mais racional, enfim. A sua apresentação foi muito boa de ler, né? Falar dessas experiências, inclusive da angústia que a gente tem enquanto profissional de educação física. Então, essa sua história foi muito bem contada ali. E é curioso como
fazer essa leitura de quem você é, e aí o seu contato com o futebol calirreiro, por exemplo, de fazer refletir sobre a necessidade de viver o conflito. Então, a gente, como profissional de educação física, reproduz algumas práticas que, enquanto homem, a gente quer tirar o conflito. Até mesmo a questão de gênero é um conflito que a gente acaba tendo práticas de divisão de turmas para que as meninas não joguem. No caso, a gente acaba reforçando estereótipos e a problemática se mantém, né? Tudo isso porque a gente não quer viver o conflito. Eu tenho um grande amigo, foi meu orientador, é colega de muitos e muitas de vocês aí, o professor Luiz. Ele costuma dizer, né? O problema tem que aparecer. A gente tem a mania de querer não viver o conflito e isso gera outras problemáticas. Então, muito interessante você trazer a sua experiência pessoal dizendo para isso. Então, fique atento que lá na página 13 você chama a educação física de disciplina, a menos que tenha alterado, porque a gente está num governo que a toque de caixa muda as coisas, né? E já sofremos uma ameaça, e agora uma nova, da desregulamentação da educação física, mas no campo escolar também sofremos há pouco tempo atrás a ameaça de ter nossa carga horária reduzida. Nós já fomos disciplina em um período histórico. Hoje nós somos componentes curricular, se não mudou ainda e se eu não estiver enganado. Mas você chamou de disciplina e isso acaba colocando a educação física em outro âmbito, né? Com outra importância. Eu sugiro que você traga as ideias de Zabala, que aparece lá na página 13, 14 e 15, inclusive cronologicamente no seu texto, primeiro, porque as ideias sobre saber, sobre fazer e como proceder, me parece que originalmente parte dele, né? E aí outros autores, Gonçalves, Assuray, nós mesmos, o professor Osmar, acaba trazendo já sintetizado com a nosso olhar, inclusive brasileiro aqui, sobre essa estruturação das dimensões. E me parece oportuno, inclusive textualmente, trazer ele lá para cima. Então você tem em pontos separados, eu estou fazendo assim porque remete à escrita, né? Então aproximar Zabala lá do início, quando você vai começar a falar das dimensões aí, né? Bom, seguindo aqui, já indo para essa questão também de interpretação, né? Sugiro que você você põe lá na sua página 21 o futebol, né? Como uma modalidade convencional. Só que não ficou claro com a sua escrita, né? O que é essa modalidade convencional? Então, sugiro esse cuidado também, porque me recordo que às vezes eu me detinha, eu até era mais incisivo que você quando dizia a prática esportivizada, e aí como se fosse somente ruim. Então veja se é isso mesmo que você está dizendo com relação à modalidade convencional. Então, mudança de tema. Na página 20. Desculpa, convencional, Tá você na marcou 21. 21, só para eu Isso. deixar registrado aqui, depois a gente revê. Obrigado. Imagina. Eu identifiquei aqui uma mudança abrupta, assim, de fala, né? Então, aqui. Você vem falando que na página 22 é um detalhe só para ficar mais adequado ali. Você tem um parágrafo que começa, ó, nesse sentido, é através do diálogo que possibilitamos uma educação democrática, ausente da ideologia de classe elitista. Você aponta, inclusive, o Freire como uma das autorias, e aí, de repente, você fala, a característica dessa metodologia se apresenta como uma importante resolução de conflitos. E aí eu fiquei na dúvida se você está falando da pedagogia dialógica ou você está falando do futebol cadeireiro, porque você pôs só metodologia em maiúsculo, né? E como referência está lá Souza Júnior, Belmonte e Martins.
Então, qual metodologia você está falando? Do futebol cadeirreiro, da pedagogia dialógica? Está no final, no penúltimo parágrafo da página 22. Então, fica atento lá para não escapar isso daí. Bom, que não está claro quem falou. Ah, muito bem. Eu, junto com a Castro, falamos sobre metodologia calherreira. E aí, no final da página 25, você vem dizendo que Belmonte e Castro propõem a metodologia calherreira, ou seja, que essa prática dos 3 tempos, a leitura dos pilares, seja também desenvolvida junto a outras práticas. Mas a sua frase, como você pôs, diz que o método para outras práticas esportivas, parece que foi eu que disse. E aí, nesse contexto, na página 25, é o segundo parágrafo, está assim. É que no conjunto das palavras-chave, além da expressão futebol calherreiro, seja incluída a expressão metodologia calherreira, que foi proposta por Castro, incorporando a metodologia do futebol calherreiro para outras modalidades esportivas coletivas no ambiente escolar. Belmonte 2019. Particularmente, eu entendo o contexto dessa frase, mas dá a entender que fui eu que propus a modalidade esportivas coletivas no ambiente escolar. Eu acho que faz jus, né? Nesse caso foi a Castro mesmo, a Lígia Stronioli, né? Então reveja essa reescrita para não dar a entender que fui eu que falei isso, né? É uma coincidência eu identificar e eu estar lendo o seu trabalho, mas efetivamente não fui eu que falei isso, porque eu não estudei o campo escolar nesse caso. Adoraria ter dito isso, porque foi muito espirituoso da Lígia e eu fui na onda dela aí. Na página 43 e 44, você tem um quadro 2, que é algo que eu não utilizo, né? O Bogdan-Bicklin como para análise dos dados, mas achei muito interessante essa codificação que você e o Osmar fizeram. Agora, para a apresentação do quadro, eu acho que ele ficou bem carregado e tem algumas informações que, penso eu, ser possível tirar do quadro, para que a gente bata o olho e não fique tão perdido. Então, por exemplo, você, de maneira bem cuidadosa e descritiva, pôs lá, o meu computador deu uma travadinha aqui, mas eu estou me situando. Você pôs lá que toda vez que você apresentar a expressão D se refere a diário, em algarismos romanos tem os dias, né? Então, o diário 1, o diário 2, e mais do que isso, as categorias, né? Toda vez que uma unidade de significado arremeter a uma categoria, você também vai identificar essa unidade em qual categoria ela está situada. Penso eu que essa descrição para o corpo do texto é importante. Mas quando eu olho para a matriz, para o seu quadro, perdão, que você chamou de estruturação das categorias, se existe uma coluna chamada coluna A, não precisa, do meu ponto de vista, estar lá, por exemplo, no diário 1, A1, A2, A3, A4, porque se ela já está situada na coluna A gente já infere que é dali. E aí, tirando a identificação da categoria, a visualização das unidades de significado fica muito mais aprazível, né? Muito mais nítida, inclusive, a informação. Porque o leitor, a leitora... Oi. Que página que tá? Você tá com ele aberto aí? 43 e 44. Ah, beleza. Eu tô procurando o quadro aqui, mas eu fiquei meio perdido. Isso. Está lá na página 43, virando para 44. E aí vale lembrar também a divisão de quadro. Então, aqui acontece o mesmo evento, né? Tem uma normativa para quando o quadro ocupa 2 páginas. Então, veja que quando a informação é ainda de uma das rodas, tem, né, RC1B10. Isso tudo é para indicar só uma unidade de significado. Então, acho que para o quadro, estou respeitando o seu método, eu só estou sugerindo que dá para dar uma limpada e facilitar
para o leitor, para a leitora. Pensando nas categorias, eu fiquei maravilhado na hora que eu fui lendo, né? É muito legal ver essa construção, é muito parecida, inclusive com a que eu fiz. Eu fiquei maravilhado pela vida que aparece na sua descrição, tem vida aos seus dados, né? As pessoas estão lá, saber que foi reproduzida a fala, que eu valorizo tanto, inclusive quando encampo o método de sistematização de experiências e junto com você, nós aí temos esse elo de ligação agora, esse elo metodológico, né? Talvez você precise explicitar em algum momento a sua escolha política pelo método de sistematização de experiências, né? Isso pode ser ainda na introdução, na apresentação, ou mesmo nas considerações, porque você está trazendo essas pessoas como coautoras de todos os seus achados dos processos educativos. E isso, do meu ponto de vista, é muito valioso. Custa muito caro a educação popular ter as pessoas que não só da academia produzindo saber. Você tem essa responsabilidade por ser o pesquisador, mas você tem uma categoria que diz que vocês estão juntos, né? Então, faz muito sentido em algum momento você sinalizar o porquê que você escolheu politicamente, né? Se é que isso tem um impacto para você. O seu texto me dá a entender que você tem uma postura progressista, de oportunizar essa convivência horizontal com as pessoas. Então, acho que seria oportuno. E fiquei maravilhado em ler os diálogos empreendidos, né? Essas situações todas. Você falou na sua apresentação, eu aconselho as pessoas, aconselho não se dá, né? Eu sugiro que toda a gente que está nos ouvindo aí, assim que sair a publicação desse trabalho, leia, porque nas suas unidades didáticas, colocar o júri simulado, e as pessoas pensando sobre a ação junto com o futebol calherreiro, isso, para mim, é o que tem de inovador nas práticas calherreiras, né? Então, as pessoas estão olhando para si, né? E aí eu retomo aquela ideia que era a sua experiência pessoal, o conflito. Então, eles olham para o conflito que estava estabelecido e silenciado. Então, muito rico no júri simulado, que é um espaço-tempo seguro, de uma simulação, de uma situação dramatizada, onde as pessoas devem argumentar a favor, até mesmo quando não compartilham do que está sendo argumentado, do que tem que defender, mas por uma dramatização acaba utilizando o seu repertório vocabular, as suas ideias, articulando suas ideias, e um dos fundamentos, dos objetivos do futebol calherreiro é aprender a dialogar a favor dos seus interesses e direitos. Então, faz todo sentido, dentro da sua unidade didática, ter colocado algumas atividades. Acho que esse júri simulado foi muito espirituoso, muito safo, né? Sábio da sua parte estar lá. E aí os diálogos que aparecem, não só no júri simulado e no outro, mostra mesmo esse afastamento do professor e o protagonismo dos alunos, né? Em, olha, a gente precisa resolver essa pendenga aqui. Então, não é fácil esse trabalho, parabéns por trazer a fala das pessoas. Imagino que a transcrição tenha sido um quiprocó, passei por isso também, e não é porque eu passei por isso que eu estou parabenizando, mas esse é um movimento que me permite me empatizar com você, né? A correlação da experiência. Mas mais do que isso, e dá para ver isso no futebol calherreiro, a empatia não se dá pela necessidade de eu já ter vivenciado a coisa. Quando você dialoga e você fala e se abre para a abertura da fala da outra pessoa, você tem essa possibilidade de empatia. Mas junto com o calherreiro eu queria, com a categoria, né, e minha provocação para não me estender mais. Eu estou aqui deitando elogios de maneira bastante honesta, autêntica, eu estou encantado com o seu texto mesmo. Você é uma persona mais quietinha, né? E aí eu pego esse seu texto, é falador, cara. Ele fala muita coisa boa, tudo bem costurado e situado.
Então, mas tem alguns pontos que eu acho que agora pode te ajudar a avançar mais ainda, e não é procurando pelo em ovo, não. É que eu gostaria mesmo de ouvir de você. Você procurou os processos educativos, né? E em cada categoria você sinalizou um ou outro. Mas para além da cooperação, da solidariedade e do respeito, que são processos educativos e que tem lá uma referência do que é cada um desses, né? Solidariedade, o que eu posso fazer pela pessoa da outra equipe. Então, a solidariedade situada no futebol calherreiro é uma, o companheirismo, como eu prefiro chamar, ou a cooperação, como você chamou, é o que eu posso fazer para quem é da minha equipe. Essa é uma noção de cooperação. Mas eu senti falta, você usou no seu trabalho, até anotei aqui, 23 vezes a expressão tolerância. Mas você trouxe como processo educativo, mas não pontuou o que é a tolerância. Eu achei que como tá aceitável, mas dá para sair um pouco do saber de experiência feito, do senso comum, que não é ruim, mas ir para um saber mais elaborado. O que é tolerância, né? Então, eu gostaria, daqui a pouco, de te ouvir sobre o que você está chamando de tolerância e também empatia. E aí eu queria fazer uma ponderação, né? Por que eu estou trazendo isso? Junto com o Leonardo Boff, então estou aqui com algumas referências, eu posso passar para o seu orientador depois, né? Leonardo Boff, ele tem aqui um texto que ele vai falar justamente sobre convivência, respeito e tolerância. Então, não sei se dá para ver daí, né? Tá inclusive no título. Porque senão, a empatia, por exemplo, existe um modismo, assim como empoderamento, empatia, lugar de fala, tenho ouvido bastante, e as pessoas estão falando isso e perdendo a essência. Então, a empatia, ela é quase que biológica, orgânica, ela acontece. A empatia acontece. Do meu ponto de vista, na leitura do seu texto e o meu processo de investigação com a prática do futebol calherreiro, tanto o primeiro tempo como o terceiro tempo possibilita a alteridade. E a alteridade, você usou no seu texto com menos veemência, né, do que a empatia, por exemplo, mas ela exige mais das pessoas, e é isso que acontece no calherreiro, a alteridade, do que a empatia. E eu vou dar um exemplo prático. A gente está lá assistindo TV, aí aparece as videocassetadas, para quem assiste, vamos lá. Alguém toma uma bolada na boca do estômago, eu que não estou jogando bola, eu coloco e faço, parece que eu senti a boca do estômago, a bolada. Empatia é isso, é sentir com o outro. E do meu ponto de vista, ela acontece. A gente se excita a partir de uma cena erótica que a gente não está assistindo. E a empatia funciona. Mas a alteridade não, a alteridade envolve esforço, envolve partir do ponto de vista da outra pessoa. E é impossível se pôr no lugar da outra pessoa. É muito mais trabalhoso partir do ponto de vista da outra pessoa. E os seus escritos e o calherreiro permite a alteridade, permite dizer que é um processo educativo. Até do meu ponto de vista mais complexo que a empatia, que acontece. A empatia acontece. Eu tenho dó das pessoas que estão na rua, mas não me afeta depois que eu deixo de ver. É isso que acontece, isso é empatia. E por fim, né, a tolerância, a empatia e o empoderamento. Eu sugiro um cuidado grande, né, o Dussel fala sobre o empoderamento, eu sugiro que você defina a partir de qual referência você está usando a expressão empoderamento, já que você trouxe como um processo educativo junto às suas categorias, porque o empoderamento, por muito tempo, foi usado como algo que eu te dou, eu te empodero. Imagino que nos seus escritos, assim como dos estudos de gênero, não é esse o sentido desejado, né? Porque sempre tem alguém tutoriando, eu te dou o poder, empowerment, vem daí, da origem. O Henrique Dussel, ele prefere usar a expressão potência. Então veja que a potência
protagonística, se é que existe essa palavra, das mulheres, é posto e é visto a partir de quando toda a gente se abre para estabelecer relações horizontais. Onde tem espaço para horizontalidade, a potência se mostra. Então, sugiro que você pense nessa questão do empoderamento, situa dentro do seu discurso, né? Eu tenho o meu, prefiro a potência, mas acho que está muito bem apresentado. Eu só estou aqui mesmo dando uma cutucada para ouvir de você aí. Então, mais do que os outros apontamentos, seria legal você refletir junto com o seu orientador, mas eu pensaria em destacar, seja na análise dos dados ou nas suas considerações, o que é cada um desses processos educativos que estão ali, mas não teve uma preocupação maior com essa definição do que é respeito, do que é tolerância, do que é solidariedade. Solidariedade e respeito estão lá no futebol cadeirreiro, mas é desse respeito, dessa solidariedade que você está falando. Então, o que eu gostaria de ver mais no seu trabalho, diante de tudo que eu vi, que está excelente, seria eu poder usar você como referência também para esses processos educativos. Da minha parte é isso, espero ter contribuído e não ter estourado tanto tempo aí, mas muito obrigado por me convidar e me coloca à disposição aí. Muito obrigado, Maurício. Muita coisa bacana que você falou aqui, eu fui anotando. Acho que principal, do meu ponto de vista, foi essa última fala sua sobre a gente colocar em destaque os processos educativos e, além de destacar, definir melhor para precisar do que a gente está falando, não é? Porque realmente a gente não teve esse cuidado. Então, eu pego, por exemplo, no trabalho da Tininha, ela tratou de empoderamento, ela se apoiou na Joyce Bert, e fez um contraponto com... Contraponto não, na verdade, né? Ela fez uma articulação com o Paulo Freire para falar de empoderamento a partir do processo de conscientização. E no Tiago, acho que faltou a gente lapidar um pouco esses conceitos. Então, o conceito de alteridade, a gente pode trabalhar melhor, e vários outros que você colocou aí. Então, eu particularmente agradeço muito pela leitura cuidadosa, acho que isso demonstra que a escolha do Maurício, não só por ser o especialista em futebol cadeirreiro, então ele está na banca porque, para a gente, ele é a maior autoridade aí no tema do Tiago no meio acadêmico. Não estou falando, acho que, nada de rasgação de seda. No meio acadêmico, eu acredito que o corpo é a maior autoridade, e a gente tem o Natan ali como uma das outras maiores autoridades. Então, nós estamos aqui com pessoas que são especialistas no tema. E eu também sou alguém que estuda o tema, mas eu ali tangenciando, e vocês diretamente, né? A gente vai atentamente aí tentar atender ao máximo possível das recomendações, vamos recorrer a você mais uma vez, então agradeço, inclusive, pela sua gentileza, porque depois da qualificação a gente fez uma reunião com o Maurício, a Yara também estava presente, e ali a gente conseguiu entender muito. Por ali o Tiago se sensibilizou e falou, vou fazer pela sistematização da experiência, tá? Então foi muito importante a sua participação durante todo o processo. Aí eu vou abrir um pouquinho a palavra para o Tiago, se ele quiser comentar alguma coisa, responder alguma coisa, comentar rapidamente, tá, Tiago? Para depois a gente passar a palavra para a professora Yara. Agradeço, Maurício, pelas contribuições. Já está tudo registrado, vamos analisar todas aí com carinho. E sobre a alteridade, realmente, eu vi no seu trabalho que você usa o termo alteridade, que não deixa de ser empatia, né? Uma forma diferente de se colocar no lugar do outro, frente a algumas situações ali que ocorreram. Em relação à tolerância também, eu vejo muito como saber suportar a opinião contrária à sua e saber tirar proveito disso. Mas gostei do termo também, alteridade, vejo como
não sinônimo de empatia, mas algo mais completo que empatia. Vou pensar com carinho aí, já acatar aí suas sugestões. Obrigado aí, mais uma vez. Tiago, eu ia pedir para você desligar o seu microfone e desligar o trem, por favor. O trem é... Vou lá na pista, lá, finalizando. Então, agradeço mais uma vez, Maurício. Eu vou passar a palavra para a professora Yara, e ela vai agora fazer a sua fala, para que depois a gente possa fazer a reunião da banca, tá? Yara, fique à vontade para decidir como que você quer seguir a conversa com o Tiago. Se você quiser ir perguntando durante, fique à vontade, mas acho que a coisa de deixar o microfone desligado dele vale a pena sempre, porque o trenzão lá vai ficar na sua fala, tá? E aí você vai chamando ele. Tá bom, aqui não passa trem, tá? Até passa, né? Dá até para ouvir o trem aqui, mas não está passando agora, então tudo bem. Gente, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você, Osmar, Thiago, Maurício, toda a gente, né? Também aí o Natan. Eu estou aqui, assim, me sentindo, assim, super tranquila, porque estou num processo bem, assim, como é que se diz, assim, não sou especialista da área, então eu acho que tudo que a gente ouviu do Thiago e do Maurício realmente foi uma aula, assim, né? Acho que é muito, muito interessante. Para mim, particularmente, o processo do futebol cadierreiro foi assim, eu também fiquei, acho que no mesmo dia que você, né, Thiago? Acho que no mesmo dia que você, eu assisti aquela palestra lá no Sesc, do Maurício e do Osmar. E achei incrível aquilo, porque a Dani que me convidou, a outra Dani me orientando, falou, vamos assistir? Eu falei, vamos assistir. Eu realmente caí ali, assim, de gaiata no navio, porque eu também queria prestigiar os colegas lá. Mas eu adorei aquilo. Eu achei, assim, um trabalho, assim, né, transformador, né? E eu venho percebendo, né, nesse processo todo, junto com o Fábio também, né, nessa jornada, o quanto a metodologia, ela é realmente, né, ela não é transformadora, é um outro pensamento, né, é ser, né, não tem como mais o Thiago ser o Thiago que era, é um novo Thiago, porque se você se debateu realmente para colocar isso em ação, isso acontecer, então eu já acho que isso já é um trabalho realmente de excelência, tá bom? Eu tenho que dizer do seu texto, né? Foi um texto, assim, eu li semana passada, durante o final de semana da Páscoa, e eu fui lendo e realmente foi o meu texto de final de semana. E eu fui percebendo, assim, como eu fiquei envolvida nas histórias que você foi contando. Para mim, você foi, assim, sabe, narrador mesmo, de histórias contadas, assim, a gente se via, né, nos processos, né, porque me surpreendi também com Ara Holiday, Oscar Hara, né, eu escuto diferentes formas, mas vocês estão usando bastante, para mim foi uma surpresa, né, estou até com um livro aqui dele, eu quero conhecer mais, realmente, né, eu estou com um livro aqui, ó, A Educação Popular Latino-Americana, esse é o meu desafio agora, porque realmente eu me surpreendi com esse trabalho, né? Não sou da área, mas o que é isso? Se não a gente pensar em educação, em processos educativos. E, aliás, isso que o Maurício te perguntou agora, eu te cobrei lá na qualificação, eu falei assim, o que você vai dizer sobre os processos educativos, como que você vai, né, trazer, eu acho que essa fala do Maurício coloca em movimento esse outro momento agora seu, né, você fez uma pesquisa, eu acho que você batalhou muito para que ela ficasse do jeito que ela está, e a gente sabe disso. E então, agora eu acho que eu vou falar algumas coisas para você, talvez ponderar alguns pontos breves, mas eu quero pensar realmente no futuro das suas práticas e até mesmo, assim, como que você pode delinear, assim, aprofundar, porque tem muito material, esse é um campo mesmo, né? É o futebol realmente permeado e saindo daquele campo, né, da competição, né, que
o sujeito, ele é ou aquele que consome, né, eu acho que você vivia isso, né, você conta essa história, né, o sujeito que consome o futebol de final de semana, ou ele compra canal não sei o quê, ou ele, né, ele vai para o estádio, ele compra, mas não é muito diferente daquele futebol da histórico, né, do futebol de várzea, que a gente, né, ouve muitas histórias. Eu acho que é uma retomada de um processo, né, em que as questões se dão naquele momento, em que você tem a mediação, a mediação, claro, mas você tem as pessoas sendo protagonistas do processo. E o que você construiu no seu trabalho foi isso, né? Tem vários pontos que eu acho relevantes. Eu vou começar aqui com as minhas anotações, tá bom? Para a gente se organizar. Mas eu já te parabenizo, tá? Pela construção que você fez, pelo envolvimento, pelos resultados que você teve, né? Pela compreensão do fenômeno que você está pesquisando. Como disse Maurício, é de muita responsabilidade. Sim. Né? No seu resumo, claro, ele apontou várias coisas, eu vou apontar só uma questão, assim, que é bem pequena, até para o tamanho do seu trabalho, mas eu vou, já que a gente está lapidando, achando pequenas coisas que poderão ajudar, eu começaria assim, considerando a emergência do futebol cadeirero como um processo de mediação, eu não sei se está certo, mas é que como ferramenta da educação popular, eu não sei, assim, por que não? Eu não sei se pode ser também um processo de mediação, a gente pode até conversar, você pode até me responder o que você acha, né? Quer responder? Quer falar, Thiago? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Então, sim, então, sim. Futebol cadeirero é uma ferramenta da educação popular? Como que você vê isso? O futebol cadeirero é uma ferramenta educativa? Quem falou isso foi o Baroto, Natan. Seu microfone está fechado. Citou ele. O futebol cadeirero pode ser um processo de mediação da educação popular? Estou perguntando, estou também aprendendo com vocês, estou aqui só aprendendo, aliás. Eu estou enfiando o dedo assim no... Oi, Yara. Ouviu? Sim, é uma ferramenta da educação popular. Ela surgiu na Argentina. Não, tudo bem. Ela foi criada por um ex-jogador de futebol. Essa palavra ferramenta cai bem? Você acha que cai bem para falar de educação popular? Você acha? Você não pensou nisso? Tudo bem, pensa nisso, aí depois a gente conversa. Não. Tá tudo certo. Vamos seguir. Se você quiser falar mais, você fala, senão a gente segue. Isso não é ponto importante. Eu quero ressaltar alguns pontos importantes do seu trabalho, que eu queria falar aqui, já que alguns que o Maurício não falou, tá bom? Tem um ponto importante que eu achei que quando você vai discutir a categoria questão de gênero, que é a autora da Altman, né? Em que eu acho que, eu fiquei até pensando que aqui sairia um artigo seu, esse é um ponto relevante que eu acho do seu trabalho, que você mostra nas suas histórias, nas suas, né, vamos dizer assim, nos seus diários de campo, tá bom? Ela fala assim, ó, que não se pode concluir que os meninos, que as meninas foram excluídas do jogo por uma questão de gênero, mas por serem menos habilidosas e mais fracas do que seus colegas, né? E aí, claro que vem depois o Souza Júnior falar sobre tudo isso, mas eu acho que aparece aí o menino, né? E também, e isso apareceu na sua história, que os educadores devem proporcionar atividades que ofereçam condições de desconstruir estereótipos de gênero. Ou seja, nas suas histórias, você conta que as meninas decidiram, eu acho que é no seu, se eu não estiver me confundindo com os do Fábio, mas eu acho que é o seu, que as meninas decidiram, tinha primeiro uma regra que foi colocada no primeiro tempo, que era para que as meninas faziam mais ponto na hora do gol, mas que depois elas decidiram que isso não era legal, né, mesmo porque existiam colegas, meninos, que também tinham dificuldades, né. Eu acho que assim, você vai mostrando para a gente, eu estou querendo trazer essa fala por quê?
porque você tem uma fundamentação teórica, você traz um debate, então, assim, são pontos que eu achei, assim, bem interessantes do seu trabalho, tá? Tem outros tantos, né, que eu diria para você, essa colocação do Maurício sobre o júri, também acho fantástico, acho que você fez na sua perspectiva pedagógica um acerto. Eu até escrevi aqui que essa escolha, né, de dar a voz, né, o júri simulado, é uma prática que eu vivenciei quando eu estava na graduação e foi muito, muito forte. Foi na aula do Mauro Betti. E eu não esqueci mais, porque eu tinha que afirmar aquilo que eu não pensava, mas eu dei conta de assumir aquilo de uma tal forma que o outro, né, realmente ficava sensibilizado pela minha fala, mas não era exatamente o que eu estava... Porque aí eu fiquei pensando agora que o Maurício falou assim, que a gente aprende, né, com a voz do... a gente pensa na nossa ação, né, a gente olha para uma situação, para uma dramatização, pensando muito em si mesmo, mas, de repente, você tem que reverter esse pensamento, porque existiu... Então, tem duas situações na questão do júri, que eu acho muito psicanalítica, né? Uma é a questão dessa que o Maurício apontou, e a outra é aquela que te remete assim, olha, você tem que fazer isso, você teve que pensar assim, e você parte você começa a achar contextos e um ambiente de discurso, né, que o outro assuma também esse compromisso com você. É algo assim, é o que a gente chama de debate, né? E a gente vai descortinando muitas situações que estão dentro da gente, porque a gente fala que a gente é o bonzinho, mas também, às vezes, não é bem isso. A gente, lá no fundo, tem outras situações. Eu acho que essa prática do júri, ela te desvela muitas situações que muitas vezes você desconhecia em si mesmo, né? Ela não vai desvelar só aquilo que é o belo, que é o bonito, que é o cor-de-rosa, ou então que é o mundo mágico de Oz, né? Então, eu acho que você, né, nesse sentido, foi muito feliz, mas, ao mesmo tempo, também eu fiquei me perguntando, e os conflitos dessa conversa também, né? Será que existiu esse conflito na pessoa, por exemplo, um grupo, você pediu para um grupo que levantou a mão sobre aquele tema no sentido positivo ou negativo, e o outro fez o inverso. Será que existiu esse conflito? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existiu? Você pode falar? Só para lembrar o que aconteceu nessa situação. Existiu, assim, um elemento novo? Estou tentando... Abre o microfone, Thiago, que eu fechei o seu. Você tinha deixado aberto, eu fechei. Eu sou o homem da censura. Ah, é você que fecha, cara? Está fechado. Continuo, Osmar? É isso? Melhor eu continuar? Ele não está falando. Eu acho que o Thiago está com delay, viu? Agora ele abriu. Pode falar, Thiago. Não, então, Yara, o júri simulado, né, teve duas questões. Foi elaborado por mim e pelo Osmar, e teve duas questões. Então, era uma questão, um grupo que concordava que o esporte coletivo podia ser praticado de forma mista. Então, eu pedi para os alunos erguerem a mão quem achava que os esportes coletivos podiam ser praticados de forma mista. E o outro grupo era o grupo que não achava que não poderia ser praticado de forma mista, e tem que ser como é atualmente, separado em masculino e feminino. Aí eles se reuniram, eu trouxe várias reportagens para eles se basearem, para escolher um advogado e defender o ponto de vista. Óbvio, né, surgiram vários conflitos. Esse júri, ele durou as 2 aulas e ainda não conseguimos concluir as considerações finais naquele encontro. Então, e aconteceu um fato interessante também nesse dia, foi que foi realizado na quadra, né? Ele acabou, no final dele, já tendo turmas de janela, e começou a ter plateia para o júri, cara. Foi muito interessante que o grupo que concordava com uma questão ficou do outro lado, o grupo que concordava com a outra e vibrava. A hora que começou, foi muito interessante, cara.
E foi... Pode falar. Teve uma boa repercussão, inclusive depois eu tive que fazer o júri com todas as minhas turmas. Eles queriam fazer. O Tiago, acho Ficaram que a Yara, sabendo e queriam fazer. o que a Yara falou também, além disso, que você bem respondeu aí, que assim, eu senti falta agora você falando de colocar isso no texto, né? Que a coisa se ampliou dessa forma, mas ela fala também dos conflitos internos, aquele sentido daquele menino que, por exemplo, ele acha que homem e mulher não podem jogar junto, mas ele ficou num grupo que tinha que defender que eles têm que jogar juntos, né? E aí ele tem que falar de uma coisa que não é o ponto de vista deles. Ou mesmo aquele que entrou defendendo uma coisa, mas escutou o argumento do outro e falou, caramba, ele tem razão lá do outro lado, mas eu estou desse lado. Então eu tenho que falar do ponto de vista de quem está desse lado. Então, como que eles lidavam com essas emoções e se isso for para você? Né? Se apareceu para você essa coisa de um, de repente, olhar para o outro e falar, vixe, nós vamos ter que falar isso, mas eu não concordo com isso. Né? Como que se lidava o conflito interno com as verdades impostas e as verdades subjetivas, né? Então, Osmar, eu acredito que, pela forma que foi, não teve esse conflito interno, porque teria se eu estipulasse, vocês vão defender tal coisa e vocês outras. Eles ficaram livres para escolher, eles puderam refletir, tanto é que um grupo teve 9 participantes, o outro teve 25. Então, creio que quem estava defendendo a questão ali do esporte de forma mista estava sendo verdadeiro ali, não estava tendo esse conflito interno, não. Tá bom. Porque eu deixei livre para eles escolherem. Poderia ocorrer de 35 defender uma causa e 2 defender a outra. Tá bom. Entendi. Tudo bem. Estou perguntando porque você... Tem uma coisa que é legal, muito legal, como o Maurício falou, né? Você se colocou, né, no trabalho, né? Assim, você traz também que você nem pensava nisso antes, né? Penso que você dava aula com turmas separadas, etc., né? Era uma experiência dessas crianças. Por isso que eu estou até perguntando se houve conflito, né? Porque me parece que não era muito comum, né? As turmas mistas e ter uma equidade, assim, né? De possibilidade de ação. E por conta disso, né? Eu estou aqui com uma anotação aqui que você mesmo tratou no seu trabalho, você trouxe, que é esse relacionamento conflituoso, né, de experienciar, né, acho que na página 19 está isso, você escreve isso, educação formal e o futebol, esse elo, né, a coisa, né, as crianças, ou elas estão acostumadas com joga bola, que elas vão jogar do jeito delas, e tem ali as lideranças, sempre os mesmos que vão jogar, ou então mesmo, quer dizer, assim, o seu trabalho, para mim, ele quebra um paradigma ainda maior, que é a situação de mudar regras para um jogo. Quer dizer, esse jogo não é um jogo de futebol mesmo, mas as pessoas que estão querendo jogar o futebol, porque esse é o jogo de futebol, como uma única verdade, vamos dizer assim, ele foi transposto para uma outra realidade, né, uma outra situação, né, né, possibilidades do novo aparecer, e quando você coloca nessa condição de que uma regra pode ser hoje, quase que assim, uma questão, quase que um conceito da ludicidade, né, que as regras são colocadas para aquele momento, para aquela turma, para aquela intensidade, para aquele contexto. Então, isso para mim, assim, você transportar isso, essa possibilidade para as pessoas que querem, né, dar continuidade nisso, e mais que isso, transpor para o outro jogo, né, porque você teve um festival em que teve o voleibol, em que as pessoas também quiseram continuar com a mesma dinâmica, né, com o grupo. Então, isso você vai mostrando a seriedade do seu trabalho. Mas tem uma coisa, então, que eu vou propor agora para você, que é pensar o futuro, né, das suas práticas, né, o que você está fazendo para além dessa pesquisa, né, que é um conceito importante do seu trabalho, que eu não sei se eu fiquei satisfeita, eu acho que eu poderia ficar mais satisfeita, mas está tudo bem, né, que é o conceito mesmo de educação popular, né? Por quê? Você trouxe, claro, educação popular
eu acho que um autor da Argentina, mais ligado ao futebol cadierreiro. Você lembra de como o Maurício te pediu para os processos educativos e para a educação popular, que tanto você falou inicialmente, que você começa o seu resumo dizendo futebol cadierreiro é uma ferramenta da educação popular. Como que é para você a educação popular? O que você pode... Porque daí eu vou falar um pouco mais, mas queria saber de você, assim, como que você pactua com esse, vamos dizer assim, eu diria que a educação popular é para além, né, de um conceito apenas, mas é uma atitude, é uma ação, né, é uma complexidade muito grande que muitos autores vão dizer que não é possível mesmo na escola, né? A escola tem amarras suficientes, tem janelas, tem portas, tem grades, né? Vamos dizer assim, que é um lugar realmente que você educa os sujeitos, né? Então, é uma educação, digamos, que é um pouco diferente do que a educação popular propõe, que é a educação né? E que tem aí o protagonismo, e que eu acho que é o conjunto da obra, da origem mesmo do futebol cadierreiro, tá? Que é a educação transformadora, em que os sujeitos são protagonistas da própria história, porque você não vai impor, né, um jogo, você vai fazer com que as pessoas participem ou não, né? Em algum momento, você, como você viu lá no campinho de futebol, elas ainda têm autonomia para fazer sozinhas, né? Eu acho que você tem aí, claro, você trouxe o Paulo Freire, você tem o Holiday, né? Oscar Hara, que tem essa relação mesmo, que eu achei que você atinge, né, seu objetivo como educador, né, vamos dizer assim, você vai fazer essa relação do educador educando e retorna, né, educando, educador. Quebrando as amarras desse futebol neoliberalista, competitivo, né, um consumista, quem mais? A gente tem, né, essas coisas todas que você já vem estudando com seu orientador, mas o que eu queria dizer para você, assim, Tiago, para além disso, assim, eu sinto que você pode assumir, assim, esse campo, mas porque você teve até o Oscar Hara, vamos dizer assim, como referência, que mapeou todo o seu trabalho, a metodologia dele é bárbara, né? É quase que assim, eu senti assim, é quase que, sabe, você vê uma pessoa fazendo um teatro, quase isso, assim, é brilhante, assim, uma ideia assim brilhante que eu acho para a nossa educação que deseja isso, né? Colocar elementos novos em que as pessoas se coloquem com todos esses processos educativos envolvidos. Nossa, eu acho que assim, você tem um tesouro na mão assim gigante e você tem uma relação ainda maior, que é transformar isso para um lugar que supostamente também é muito complexo, né? E que você denuncia no seu trabalho, como é difícil esse elo, educação formal e futebol. Mas, assim, lá nos seus, finalmente, assim, talvez você pudesse tentar, vamos dizer assim, arriscar um pouco esse debate. Não sei se agora, se depois, mas você está acompanhando o que eu estou te falando? É só para dizer assim que você está fazendo isso, né, e que você precisa um pouco se colocar nesse processo mesmo de estudar, porque eu acho que esse texto, ele está, assim, para a gente discutir um pensamento realmente como esse do livro aqui que eu estou falando, da educação na América Latina. São problemáticas, entendeu? Que a gente está dizendo, né, como vem o futebol, eu acho que o Brasil também precisa estar ocupando esses espaços, né, educativos nesse processo. Quer falar, Tiago? Fiz uma pergunta para você, contextualizando o que eu penso, assim, essencialmente do seu trabalho. Bom, se eu tivesse que fazer um resumo, assim, eu fiz esse, posso falar um pouco mais, mas sem detalhar exatamente os momentos, mas eu vou vendo as imagens dessas histórias que você vem contando, né? Quer falar? Tiago, o pessoal quer tomar cerveja daqui a pouco, vamos lá. Eu também. Então, Yara, retomando aí, eu vejo essa proposta aí do futebol cadierreiro
como ferramenta da educação popular, ela para dar voz aos oprimidos. Ali o garotinho que se estava excluído na prática, que se sentia oprimido, ele tomou partido, se posicionou. Quem não gostava de futebol passou a gostar. Eu vejo assim, cara, é uma ferramenta libertadora. E o futebol de rendimento é excludente, ele é seletivo. Ele é um que se destaca em 1 milhão. Futebol cadierreiro, não. Ele vem para dar protagonismo para esse jovem aí oprimido. Esse jovem que está à margem da prática do alto rendimento aí. Meu ponto de vista é esse. Uhum. Eu posso falar também que teve umas redações que a gente fez antes, no início da pesquisa, sobre a visão deles sobre o futebol. E depois, como a conclusão de toda essa experiência, eles fizeram as redações com a visão deles após a vivência com o futebol cadierreiro. E ali apareceu muita coisa bacana, muita coisa rica. E garoto que não gostava de futebol, hoje vai no campinho 3 vezes por semana brincar com os colegas. Foi muito rico nessa parte aí de incluir aqueles que eram excluídos. Então, a proposta, ela busca mesmo dar voz aos jovens, dar protagonismo e a classe oprimida aí. Tá bom. Como você se coloca ali, que você se preocupa com a questão de entender o que se faz, né? Mostrar, por isso que eu estou trazendo essa se coloca, né, na página 18 e 19, a escola, né, como reprodutora da lógica capitalista, bom, a gente tem uma série de coisas. Quando você criou esse espaço na escola, né, você teve essa, vamos dizer assim, essa competência para isso, eu nem gosto de usar essa palavra, mas assim, eu acho que esse é um processo transformador também da escola, né, já que ela também é tão exigida, né, vamos dizer assim, por esses, não estou falando mal, quer dizer, tem trabalhos que estão pedindo isso, mas tem autores que vão falar, né, que trazem também uma certa rigidez, né, mas eu diria assim que pode ser processos organizadores que são realmente a grade curricular, o currículo, tudo isso mais, os planos, quer dizer, isso tudo vai delimitando espaços que pode engessar muitas coisas, né, e você criar possibilidades novas, né, de que o novo vem, e esse novo a gente muitas vezes nem sabe o que pode ser, né, talvez seja o momento que a gente está vivendo hoje, né, a gente está tão, né, vamos dizer assim, tolhido em processos, em grupos, né, a gente está precisando visualizar esse novo, mas esse novo talvez seja muito diferente daquilo que a gente pensa que necessita ser, porque tem que ser algo realmente outra coisa, né, e eu acho que isso é uma metáfora também para esse, vamos dizer assim, para essa, eu não vou nem falar metodologia, por esse caminho que a gente busca, desde o primeiro, você falou primeiro tempo, segundo tempo, é muito legal essa palavra do tempo, eu também fiquei refletindo sobre isso, todo esse tempo que a gente vem falando dessa, vamos dizer assim, sistematização de experiências, né, é um tempo que está relacionado a um grande espaço, né, um tempo, espaço, mas esse tempo ele tem intencionalidade, né, é um tempo, eu fiquei até meio que vagando, eu fico tentando brincar com as palavras, tentando entender por que as pessoas conceituaram desse modo, né, e eu acho bem relevante que essas palavras têm origens mesmo essenciais mesmo, né, o tempo, ele tem intencionalidade, talvez é como o movimento da motricidade, né, então você tem um material, assim, brilhante a ser, deixa eu pensar assim, estudado, assim, as suas particularidades, as suas, né, vamos dizer assim, tem muitos mistérios ainda nisso tudo, que pode sair um pouco dessa caixinha, assim, um pouco assim, de que foi tudo muito lindo e maravilhoso. Eu acho que ainda pode vir no seu trabalho, por mais que a gente fique aqui falando, coisas ainda que a gente está para ver, para desvelar ainda. Se você for retomar esses dados, né, eu acho que está brilhando o seu trabalho, a gente vê as histórias, não estou acreditando, realmente aconteceu tudo isso, são processos emancipatórios transformadores, mas eu ainda acho que nesse material existe processos ainda que vão emergir daquilo que a gente ainda não conseguiu ver,
e que muitas vezes pode ser, não é o errado, não é o feio, mas é o desconhecido, tá? Seu trabalho cria espaço para isso, e isso que é legal, porque ele não teve fim, ele só está começando. Tá bom, Thiago? Eu fico por aqui, tá, Osmar? Dizendo para vocês, parabenizando vocês. Eu tenho vários pontos, assim, eu tenho, assim, tipo, uma coisa chata, para falar assim, olha, você falou Bracht 2 vezes, ele é de que ano, Bracht aqui? Sei lá, de 99, mas por que você não colocou 99A, 99B? Porque a gente identifica. Eu não vou falar isso aqui agora, tá? Porque a gente já está num outro processo de discussão, mas eu acho que vale a pena você arrumar, eu posso passar para vocês, tá bom? Tem uns acertozinhos assim, mas está muito bacana, e Osmar, eu quero muito sua ajuda também no meu trabalho lá, tá? Ok? Obrigado, Yara. Obrigada a vocês, tá? Pela oportunidade de poder ler esse material e querer ainda ler o livro aqui do Oscar Hack. Não, mesmo. Mais uma vez, né, Yara, acho que são contribuições de ângulos diferentes, a do Gorco muito centrada realmente no futebol calherreiro, nos referenciais teóricos ali da fenomenologia, né? A Yara consegue trazer uma contribuição, inclusive, da gente olhar com mais cuidado para as categorias de análise. Eu acho que a educação popular, ela tocou num ponto aí, Thiago, a gente precisa pensar, essa ideia de tratar como ferramenta, mesmo que falar, tem outros autores que falam ferramenta, mas ferramenta remete a um uso instrumental, e aí a gente está pensando em instrumentalizar a educação popular, aí ela deixa de ser educação popular, né? Então é pensar no uso das palavras, porque a palavra tem força, a palavra tem peso, né? E às vezes eu quero que signifique uma coisa, mas eu uso uma palavra para chamar que quem vai olhar... Exatamente isso. Eu não quis falar isso, né, Osmar, mas é isso, tá? Eu só queria que vocês partissem. Né? Exatamente. Então, a gente tomar esse cuidado. Então, muito obrigado, Yara, pela leitura atenta e pelas contribuições. Pessoal, a gente vai sair... Desculpa, primeiro quero... Tiago, você gostaria de complementar, perguntar alguma coisa, responder alguma coisa para a Yara, ou você acha que durante a fala dela já deu para estar satisfeito? Abriu. Abriu de novo, ai meu Deus. Vou fechar o meu. Pode falar, Tiago. Fechou de novo, Tiago, o seu. Abriu. Quero agradecer a Yara e o Maurício pelas contribuições, foram muito ricas, muito válidas. Com certeza tem muita coisa para pensar, e sentando agora após essa fase, vou ajustar aí tudo da melhor maneira. Muito obrigado, Yara, Maurício, pelas contribuições aí. Se não fossem as contribuições de vocês, o trabalho não teria saído da forma que saiu. Agradeço aí. Valeu. Obrigado, Tiago. Então, pessoal, nós vamos parar a gravação e vamos sair para uma reunião em outra sala e vocês podem ficar à vontade para bater um papo com o Tiago. Antes disso, eu queria só pedir para a Denise dar uma palavrinha rápida, só se apresentar, porque muita gente entrou depois e porque quando ela se apresentou no início, eu não estava gravando. E a Maria Cândida, que também entrou na sala, que ela desse um oi para o pessoal também, então, para que conheçam elas, tá bom? Olá, boa tarde novamente para aqueles que chegaram posteriormente. É um prazer estar aqui. Parabéns, Thiago, pelo seu trabalho. Foi muito interessante. Assim como a Yara apontou, eu também não conheço a temática e já estava aqui conversando com um dos meus orientandos que está aqui assistindo o seu trabalho. Olha que interessante, né? É isso, é um movimento dinâmico. A gente não consegue apenas ouvir, a gente quer também aprender bastante. Então, parabéns para a banca, para os dois professores, com as suas considerações. Muito interessante, gostei demais. Parabéns, Osmar, né, pela sua orientação, e vamos seguindo. Obrigado, Tá bem? Cândida está por aí? Imagina, verdade. Oi, Osmar. Oi, pessoal. Tô sim. Estão me vendo? O que eu tô? Estamos sim. Manda um querida para a turma, querido. Olá, queridos.
Nossa, muito legal, adorei. Eu não consegui acompanhar desde o início, porque como o Osmar estava moderando, eu entrava e caía. Eu não tinha permissão, aí depois eu consegui. Mas, Tiago, parabéns pelo trabalho, viu? Muito interessante. Assim como a Denise falou, eu até anotei várias coisas, né? Vários comentários, né, de autores. Inclusive, eu acho que a fala da Yara vem bem ao encontro de uma visão assim muito interessante sobre toda essa questão da dinâmica, né, do futebol, inclusive uma temática que nós, particularmente, né, a Yara e eu, já discutimos há muitos anos no grupo que a gente participava de auto-organização no Centro de Lógica da Unicamp, né? Então, foi muito bom ouvi-la novamente e rever todos esses pontos de reflexão, né? E, claro, o seu trabalho vai ajudar muito o trabalho do Márcio, me orientando, que está trabalhando com a mesma temática, inclusive assim que o trabalho que tiver a finalização da defesa, né, que o trabalho já tiver de acesso público, eu quero que o Márcio use como referência na revisão de literatura do trabalho dele. Então, acho que esse momento que nós estamos, né, vivenciando com as defesas do PROEF é extremamente rico. E, às vezes, a nossa insistência é para o trabalho de vocês estarem logo disponível, é para que os alunos que não terminaram ainda possam referenciar vocês nas suas revisões de literatura, né? Então, olha, parabéns para você, parabéns para o Osmar, parabéns para a banca pela análise criteriosa do trabalho, e um beijo para você, para o Osmar, para todos e para todos os alunos, né, que a gente não consegue ter esse contato pessoalmente, mas tenho certeza que em breve nós vamos organizar uma grande cervejada em São Paulo, tá bom? Um beijo para vocês. Tá. Rochelle, vem aqui um pouquinho, querida. Olha a Cândida aqui, ó. Vem aqui. Ó. Oi, tudo bom? Aqui é a Netinha. Eu ia falar para a Rochelle olhar aqui atrás de você para falar. Ela já pode dar entrevista para a Globo News, não pode? Pode. Você já pode aparecer na Globo News, que tem que ter livro atrás. Olha, e outro dia um amigo meu falou assim que tem gente que está alugando pôster que é fake, né? Mas o meu, olha, é de verdade, ó, tá De vendo? verdade, né? Não é fake, não, ó, tá vendo? Ó, o livro existe fisicamente. Ô, Cândida, a gente ouviu uma vez, num filme, a moça fala assim, que a arquiteta pediu para ela comprar 2 metros quadrados de livro para enfeitar o estúdio dela. Ai, meu Deus, e olha, isso é aqui atrás de mim, e olha aqui do outro lado, na outra parede. Olha que beleza. Aqui é um acervo, e os livros vão até o chão, sem contar o tanto que está empilhado, né? Está enterrado em livro. Obrigado, viu, Cândida? Beijo, pessoal. Obrigado, Denise, por prestigiarem a banca do Tiago. Muito legal vocês fazerem parte desse momento aí com a gente, tá? A gente gostaria de ter assistido todas, mas não dá, a gente não consegue. Oi, Tiago. Fazer um agradecimento aqui em público, em nome do grupo da turma do PROEF, do qual sou representante discente, né? Agradecer o empenho aí da Denise e da Cândida. A gente sabe a luta que foi para iniciar esse programa, né? Se não fosse o empenho aí de vocês, nada disso teria acontecido. Se valorizou muito a educação física escolar aí. Muito obrigado. Obrigada, aí, Tiago. Nós agradecemos. Agradecemos muito e eu gostaria ainda de dizer que foi um trabalho colaborativo, tá bom? Porque, assim, a gente esteve à frente, mas se nós não tivéssemos o suporte de todos os coordenadores, de todos os professores, de todos os alunos, talvez a gente não estivesse aqui hoje celebrando esse momento tão importante. Então, assim, a gente agradece muito, porque essa colaboração, essa cooperação é que está construindo a história do PROEF, né? E também para as pessoas
os nossos convidados, como o professor Maurício, que está aqui na banca, né, que contribuem de forma significativa para o nosso programa. Então, agradeço a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, estão nos ajudando a construir mais esse capítulo na história da educação física. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado, nós que agradecemos. A gente agradece, porque é bom ouvir isso, embora a gente tenha feito por amor à causa, né? Eu acho que a Denise e eu, nós passamos por muitos perrengues, né, para falar o termo bem assim do nosso cotidiano, mas apesar de tudo, quando a gente vê uma defesa, a gente vê o trabalho de vocês, a gente tem certeza que valeu a pena. Que todas as dificuldades, que nem eu falo para a Denise, vão para o arquivo morto, né? O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente com o resultado do trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho de vocês não é um trabalho que fica na prateleira de uma biblioteca, mas ele vai, embora alguns colegas não gostem do termo, né? Mas ele vai para o chão da escola. E isso é o que a gente quer mexer com a prática do professor, melhorar a prática do professor. E isso é o que nos dá alegria nesse momento. Muito obrigado, viu, Tiago? Obrigado vocês. Cândida, valeu. Cândida, Denise, bom, Tiago, então, fechando com chave de ouro o nosso primeiro bloco de apresentações aqui, né, com a presença ilustre da Denise e da Cândida. Então, reforçando o agradecimento que o Tiago já fez em nome da turma, o quanto vocês foram importantes ali para esse processo aí, que é referência na educação física escolar no Brasil, não é? E acrescentar aqui o nome da Fernanda também, que foi alguém que preparou esse terreno, e da Soraya Dariba. Tá? Então, aproveitar que a gente está deixando gravado tudo isso daqui, então, colocar o quanto que essas pessoas carregaram tudo isso aqui nas costas e fizeram acontecer o que a gente está vivendo hoje. Não é verdade. Ontem... Perfeito. Eu só queria fazer uma colocação sobre a Soraya. Ontem também na banca da UNB, né, isso compareceu, Osmar, e foi muito bem lembrado. A Soraya, ela fará e sempre estará presente na história do ProF. Tá? Então, assim, eu gostaria de deixar esse registro. E a Fernanda, claro, como, né, a pessoa que está sempre conosco e vai continuar ainda por muito tempo, por todo o tempo do ProF, ainda que a Fernanda é novinha, tem toda uma história para frente ainda, tá bom? Eu gostaria de complementar que ontem eu consegui assistir uma banca de Pernambuco e o professor Marcelo estava na banca, que foi quem trabalhou junto com a Soraya na construção do primeiro draft, né, do projeto do ProF. E foi a mesma coisa, né? Como a Denise colocou, nós lamentamos a Soraya não poder estar presente neste momento, mas de certa forma ela está presente, né? A Fernanda já faz parte, né? A gente já nem nomeia mais, porque, e particularmente para mim, é uma alegria, porque muito em breve eu estarei vinculada ao polo de Rio Claro. Então, eu estou começando a voltar para as minhas origens de pós-educação física, né? Que eu comecei há muitos anos atrás, lá no programa de motricidade da Unesp de Rio Claro, né? Com a Yara lembra, né? Com a professora Ana Maria Pellegrini, é uma outra área, quando a gente estava no grupo de lógica da Unicamp. Aí depois eu fui para filosofia, minha vida virou de perna para o ar, mas aí, como sempre, a gente volta às origens, então muito em breve vamos estar muito próximos novamente, tá bom? Obrigado, gente. Eu vou encerrar a gravação, então, e interrompendo aqui.